Paz do Senhor, igreja, e a todos que estão assistindo também pelo YouTube. Bom, a palavra que está conosco o ano todo é em Romanos 10, 13 a 17, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos deram ouvido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Logo, a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, que aqui, né, que seja realmente um versículo do ano para nós, né, que a gente venha primeiro conhecer a palavra, né, porque se a gente não conhecer a palavra, a gente não vai saber como falar. Depois que a gente venha falar, né, e como a irmã Ordanice disse, persistir, né, mesmo que a gente veja que tal situação morreu, né, por questão da pessoa não estar dando crédito para aquilo que você fale, mas que a gente esteja firme, né, para trazer novas almas para o Senhor. Amém? E a palavra de hoje, ela tem como tema: quanto vale a sua alma? E o perigo de trocar algo que é eterno por algo que é passageiro. E o nosso primeiro versículo está em Marcos 8,36, que diz assim: pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Antes da gente começar, eu queria que os irmãos fechassem os olhos para nós orarmos sobre essa palavra. Senhor, meu Deus e Pai, te apresento, Senhor, essa palavra, Pai, que a gente vai ouvir aqui agora, que o Senhor vai falar conosco, né, Pai? Falou primeiramente comigo, que nós estejamos, Pai, com os ouvidos abertos, Pai. Então eu repreendo agora qualquer espírito que esteja, Pai, tampando os nossos ouvidos, Pai, e também tirando a nossa atenção. Que em nome de Jesus eles sejam repreendidos. Também peço, Senhor, que o Senhor me capacite aqui para falar, Pai, tudo que o Senhor preparou e que a gente saia daqui, né, Pai, realmente testemunhando o que a gente vai ouvir aqui hoje. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, o Senhor me deu esse tema de trocas a partir de um vídeo que eu assisti, um vídeo curto de 15 segundos que eu assisti no Instagram. Depois eu comento com vocês no final, que ele é mais pro final mesmo. E eu fiquei pensando, né, nas trocas que a gente faz na nossa vida. Não, assim, às vezes relacionada com Cristo, mas no geral, né? Então a gente às vezes troca coisas boas por coisas ruins ou coisas ruins por coisas boas, não é mesmo? Né? Ah, que bom. E só que tem as trocas que a gente faz que são aqui do meio cristão, né? E são trocas que às vezes a gente acaba fazendo com uma má escolha. E a gente vai ver aqui esta manhã trocas que realmente estão na Bíblia e o que elas ocasionaram na vida das pessoas, tá? E aí eu queria que os irmãos, né, refletisse, né, em cada passagem que a gente for falar aqui, refletisse como que está a vida dos irmãos em relação a trocas, tá? E uma pergunta também que eu quero deixar para os irmãos é: o que tem sido mais importante para você do que a presença de Deus? Aí reflitam também nesse versículo. Esse versículo de Marcos 8,36 é o Senhor falando com os discípulos, os 12 discípulos ali, e ele estava falando também para uma imensa multidão que seguia ele. Então, por onde o Senhor passava, ele atraía, né, as pessoas, porque as pessoas tinham e têm sede, né? Então, o que ele falou 2 versículos antes aqui, né? Ele falou assim, ó: e chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. E aí ele fala esse versículo, né? O que adianta, né, você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E hoje
há diversas, inúmeras, infinitas tentações no mundo hoje que acaba nos puxando, né? Mesmo a gente sendo cristãos, acaba nos puxando e nos tirando da presença de Deus. Coisas mínimas, coisas que às vezes são instantâneas, como o celular e a televisão, não é mesmo? Então a gente vai falar um pouquinho aqui de novo, sobre as redes sociais. Vou falar um pouquinho aqui do Instagram e do TikTok, que são duas plataformas iguais. Sabe para que elas servem, essas plataformas? Diz. Legal. Mais alguma coisa? Fala. Legal, também. Essas plataformas, o intuito delas no começo, que elas foram geradas, era para trazer mais conhecimento à população, tá? Inclusive, o TikTok na China, ele é muito usado para as pessoas aprenderem conteúdos novos. Então, na China, no Japão, na Coreia, são conteúdos edificantes, realmente. São conteúdos sobre física, matemática, a língua inglesa, a língua coreana. São conteúdos que você vai pegar o celular e vai sair, né, com conteúdo, enfim. Só que aqui no Brasil, e essas plataformas foram exatamente lançadas para que as outras populações decaíssem no conhecimento. Tanto que aqui no Brasil, essas plataformas, a gente só vê coisas como piadinhas infames sobre corpo, sobre dietas malucas, enfim, sobre a vida das pessoas. Que, na verdade, irmãos, para nós, não faz nenhum sentido. Não importa. E, às vezes, a gente fica ali arrastando o dedo para cima e rindo para um celular. Só que essa risada, esses risos, são passageiros. Você pode estar ali 1 hora no celular rindo, se rachando, dando até dor de barriga e no maxilar de tanto rir. Só que quando você desliga, você volta para a realidade e aquela sensação já não é mais a mesma. Então, esses aplicativos foram lançados para que outras populações decaíssem no conhecimento. E aí, isso acaba nos distraindo da presença do Senhor. Porque ao invés da gente passar 1 hora buscando ou meditando no Espírito Santo mesmo, lendo coisas que é referente a Ele e que vai nos agregar muito e que nos vai dar um grau de saciedade muito grande, a gente perde tempo com coisas inúteis. A gente tem a sensação e o desejo de buscar coisas passageiras. Só que não foi assim que o Senhor nos ensinou, né? Então, o que adianta a gente perder tanto tempo e não buscar o Senhor, né? Eu estou lendo um livro que o pastor e a irmã Márcia me recomendaram, né? Que se chama Este Mundo Tenebroso. Inclusive, estou acabando ele e já disponibilizo para quem quiser ler. Não é um livro que tem capinha, não, tá? Não tem capa, tá sem capa. E tá com umas páginas soltas. Mas, já viram falar naquele ditado que... Como é que é mesmo no livro? Não julgue o livro pela capa? É esse tipo de livro, não julgue o livro pela capa, porque o conteúdo ali dentro é lindo, maravilhoso. Eu estou na página 300 e ele tem 400 páginas. E eu nunca tinha visto o mundo espiritual dessa maneira que eu enxergo hoje. É muito louco, gente. É muito doido você ver assim as coisas ali fora, as pessoas que interagem com você e ver que realmente não é a pessoa. É o espírito que está ali na pessoa. E eu tenho certeza que muitas dessas coisas que a gente acaba se distraindo é o inimigo que está ali dentro. Então, muitas vezes a gente acaba se esquecendo da palavra do Senhor e caindo nas armadilhas do diabo porque a gente está fraco, a gente está enfraquecido, a gente não está buscando.
E, ó, irmãos, essa palavra veio primeiro para mim, viu? Pelo amor de Deus, tá? Veio primeiro para mim porque realmente eu perco um tempo do caramba no Instagram. Perdia mais antes. Teve um dia que eu instalei o TikTok, logo quando ele saiu. Assim que ele saiu. Perdi 2 horas. 2 horas ali, que pareciam 10 minutos. 2 horas. Depois dessas 2 horas eu desinstalei esse aplicativo. Porque, imagina, eu perder 2 horas no dia só para rir, Deus me livre. Enfim, né? Então, do que vale, né? A gente persistir em algo que é errado, em algo que é do mundo, e não e perder, né, a nossa alma, né? Perder os valores que tanto o Senhor nos ensina, né? Gênesis 25, 29 a 34, aqui vai falar sobre Esaú, tá? Então, vamos lá. E Jacó coziu, né, cozeira, um guisado, e veio Esaú do campo e ele estava cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu. E levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então, aqui a gente vê que Esaú trocou, né? Fez uma má escolha. A gente vai ver depois aqui no próximo versículo que ele se arrependeu de ter vendido. Só que olha só, onde Esaú estava? Esaú estava mega cansado. Fisicamente e psicologicamente também, porque ele estava trabalhando lá no campo, né? Quando a gente faz um esforço, né, algo manual, a nossa mente também fica cansada. E é nesses pontos que o inimigo, ó, vai e te lança várias coisas para você se desviar do caminho do Senhor. Que foi o que aconteceu com Esaú. Ele estava tão cansado que deixou as coisas do mundo falar mais altas do que as coisas do Senhor, né? E ele vendeu algo tão importante, né? Algo que foi uma bênção do Senhor para ele, que foi a primogenitura. É difícil falar esse nome, viu? Meu Deus. Então, vou dar um exemplo aqui de situações que a gente às vezes está cansado, né? A gente está cansado do trabalho, às vezes, né, Gabriel? Às vezes a gente está só ali, falta uma gotinha para o balde estourar, para o copo transbordar. Enfim, né? Eu sou meio ruim de ditado, viu? E como demonstrar o amor do Senhor nesses dias, né? Que a gente está cansado, sem paciência. Como que a gente faria isso? Eu queria perguntar para os irmãos, nessa situação de paciência, de esgotação, se tem algum versículo na Bíblia que nos ajuda para nesses dias. Fale um, Orda. Gostei. Fala um. Ó, muito bom. Eu peguei uns aqui também que abrange toda a questão de sentimento, né? Quando a gente está com sentimentos abalados e como que a gente vai reagir isso aí para as pessoas, como é que a gente vai dar um bom testemunho para as pessoas. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, né? Então, tem outro também, Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, entre diversos outros, né? Ah, Sara, legal os versículos aí, né, que você passou, mas e aí, né? Como é que eu vou fazer, né, nos dias que alguém lá do trabalho me manda uma mensagem de algo que é responsabilidade da pessoa e ela quer que eu faça, né? Que isso acontece todo dia. Lembrar desses versículos, porque se a gente está fraco de não ouvir a palavra, a gente não vai lembrar. Não vamos mesmo.
Por isso que a constância em ouvir a palavra, a constância em ouvir, em vir aqui na congregação, né, nos cultos, é super importante para a gente estar atualizados, né, em relação à palavra do Senhor. E por que que é tão difícil, né, a gente lembrar disso? Por conta da prática. Maiara, para você, é mais fácil falar português ou inglês? Por quê? A Maiara, desculpa, Mai, mas você tem quantos anos? A Maiara está há 31 anos falando português. Mas ela pode estar há 10 meses falando inglês. Algo que para ela levou 30 anos para aprender e age como naturalidade, é muito mais fácil com algo que você ainda está aprendendo, certo? A mesma coisa na palavra. Se a gente não tem a constância, a gente não tem a prática de ler a Bíblia, a prática de ficar meditando, de ficar estudando, vai ser muito difícil a gente lembrar. Assim como o inglês, ou como qualquer outra coisa, enfim. E a nossa vida espiritual também é assim. A gente tem que fazer com que ela seja forte. Nesse livro, ele fala sobre anjos e demônios, né? E a gente vê os demônios agindo muito na vida das pessoas e falando nos ouvidos das pessoas, assim, coisas para realmente distrair os cristãos e enfraquecer. Às vezes a gente até da igreja. O livro fala, tá? Ele dá uma situação ali de um jovem que foi uma das histórias lá que eu chorei. Eu estava, inclusive, no avião chorando. Eu não sei o que o pessoal pensou. No avião. Eu acho que eu falei navio. Não sei. No avião. No avião. E fala sobre a história desse moço, né? Chamava Ron. E ele estava possesso de demônios. Vários. E ele estava no mundo das drogas, né? E aí o pastor, ele encontra esse moço e ele tá todo atordoado, falando que não quer falar com o pastor. Só que quem tá falando para ele é o demônio. Ele fica cochichando no ouvido para que o pastor fosse embora. E aí o pastor continua ali cutucando, né, falando, qual que é o seu nome? Porque eu sei que tem um espírito aí dentro. Ele tinha espírito de rebeldia, espírito de vício, espírito de... enfim, ele tinha 7 espíritos dentro dele. E o pastor, né, foi conversando, foi orando ali, foi expulsando e conseguiu, né, através de Jesus, óbvio, libertar esse moço. Então, irmãos, a gente tem que entender que essas pequenas coisas que acabam com o nosso dia é o inimigo, não é a pessoa. Não dá pra gente falar, fulano é doido. É o que tá no fulano que é doido. E aí você tem que expulsar. Jesus deu uma arma tão poderosa pra gente, que é expulsar os demônios, e a gente não usa. A gente tem que começar a usar e pedir proteção do Senhor. Boa. E nessa questão, né, de quando a gente está alimentado da palavra, é muito difícil a gente sair do sério. Então, dá um exemplo prático aqui. Depois do culto, se alguém pisar no seu pé ali fora, você não vai dar um xingão, né? Por quê? Porque você acabou de sair do culto, você está saciado. E depois de 3 horas? Né? Como é que tá a sua vida depois de 3 horas que você sai do culto? Você tá xingando o mundo todo? Depois de uma semana, aí você nem sei, né? Não quero nem ver. Por isso que a gente tem que meditar na palavra do Senhor e observar tudo que está em nossa volta. Aqui mostra o arrependimento de Esaú, tá? E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento,
ainda com lágrimas o buscou. Então, depois de ter vendido direito, ele tentou recuperar, mas aí foi tarde demais, né? E sabe de uma coisa que a gente também não consegue recuperar? Uma coisa assim, ó, simples, que a gente não recupera? O tempo. Loucura, né? Como que você está administrando o seu tempo, né? E uma coisa que eu anotei aqui, aí o Senhor falando comigo, né? Como está as suas metas do ano com Cristo? Porque a gente já está em fevereiro. Como que está a sua meta de ler a Bíblia todo dia? Também. Também. Eu tô vendo a Ordanice postando, né, os versículos lá, né, todo dia. Muito legal isso. E eu tô compartilhando, viu? Muito legal. Como está a sua meta de orar todos os dias? Como que está a sua meta de afastar das coisas mundanas? Como que está a sua meta de ignorar as coisas fúteis? E eu digo que não é tarde demais para você começar, não. Então, em fevereiro, sei que já passou 2 meses aí, mas a gente tem 10 ainda pela frente. E, na verdade, gente, mudar de ano, porque é um ano novo, eu vou ser diferente. Só mudou o dia, né? Só mudou o número do final lá que você põe na data. É bom a gente começar a se atentar a isso. Uma outra passagem é em Marcos 10, 17 e 22, que a gente vai falar aqui do jovem que não quis abrir a mão das riquezas. Quando Jesus ia saindo, o homem correu em direção, pôs-se de joelho, disse diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém e honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Agora a gente vai entrar num tópico sensível, né? Que é o dinheiro. Eita, lá. O dinheiro, ele é um perigo tremendo em nossas vidas se a gente não souber como administrar ele e se a gente não souber em qual posição ele está em nossa vida, em qual prioridade. E do dinheiro vem o trabalho. Será que o trabalho está acima de Cristo em sua vida? Está errado. A oração por nossas finanças e por nosso emprego é algo que a gente tem que fazer todo dia, para que a gente não se perca. E até porque, né, a gente se lida com muitas pessoas no nosso dia a dia, a gente tem que pedir proteção para Cristo em tudo, irmãos. No nosso relacionamento, no nosso trabalho, nas nossas finanças. Porque, como eu disse, tem espíritos maus que estão sobre a vida das pessoas e estão ali para nos distrair. Em relação com o dinheiro, a mesma coisa. Tem amigos que ficam falando para você, né? Ai, tal coisa legal, ó, compra lá. Ai, tal coisa que não sei o que lá. Tal show. Faz sentido para você isso? Tá de acordo com a Bíblia? O pastor falou, né, hoje tem que orar. Porque se não tiver, você não vai. Você não vai gastar. Você não, enfim, né? A gente não deve deixar o dinheiro controlar a nossa vida e não deve deixar o dinheiro falar mais alto que Jesus. Inclusive, você pregou esse versículo, né, na semana passada, né? Preparei antes, viu? Não copiei, não. A questão do trabalho, né? Você tem que pensar também, porque se o seu trabalho está tirando a atenção de Cristo, por algum motivo, ele não pertence ao Senhor. Esses dias eu estava em casa ali, né, em Porto Alegre, e a gente tem culto de quarta-feira lá, culto de oração. E aí eu estava lá em casa tão estressada que eu tinha um monte de coisa para fazer do trabalho, né? Aí eu falei, eu não vou hoje. Ai, 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 que vergonha. Eu não vou hoje porque eu vou trabalhar. Nossa. E era algo que eu podia ter feito depois.
E aí eu fiquei mais chateada, né? Falei, nossa, meu, que coisa, né? Eu não deveria ter trocado. E eu troquei, né? Mas aí me serviu de lição, porque eu não vou fazer mais isso. Foi uma coisa que eu já me decidi que eu não vou fazer, porque eu não ter ido, eu posso ter perdido um monte de coisa lá que falaram. Um monte de conhecimento. Então, foi uma coisa que eu já estabeleci e eu queria que os irmãos também pensassem, né, refletissem, para estabelecer na vida de vocês isso. E começar a partir de hoje. Vamos falar agora sobre Moisés. Na verdade, a gente vai falar sobre o povo que Moisés estava liderando, né, os israelitas. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: Levanta-te, fazê-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas suas orelhas, das vossas mulheres e dos vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas orelhas e trouxeram a Arão. E ele o tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante deles e apegou Arão e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifício, e disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que tirou da terra do Egito. Para mim, eu não consigo entender, depois que Jesus tirou o povo do Egito com aquelas 10, né, pragas, as 10 pragas, que tinham um redemoinho de fogo, que abriu o Mar Vermelho, me faz um bezerro. Eu não consigo acreditar em tanta falta de conhecimento, ingratidão. Meu Deus, eu não consigo acreditar. Mas a gente faz isso. Depois de tanta coisa que o Senhor fez, e da principal coisa que o Senhor fez, que foi nos salvar, a gente ainda vira as costas para Ele. E eu não falo sobre ídolos como aquela lá, né, que eu não vou nem falar, não é? Aquilo, Buda, enfim. Tem gente que sai da igreja e se corrompe por causa desses ídolos. E eu não tô falando só desses, não, tô falando daqui, ó. Isso aqui é um ídolo. Tá? Isso aqui é um ídolo. Os influencers que o pastor falou é um ídolo. Os políticos é ídolo. Se você coloca isso acima do Senhor, qualquer coisa, seja uma cadeira, uma garrafinha de água, é um ídolo. O tempo, se você não dedica ele ao Senhor, está dedicando para outras coisas, você está dedicando e adorando ídolos que não é para fazer, pô. Ai, vontade de pegar. É que eu fico muito assim, que eu não consigo acreditar que a gente faz isso ainda, sabe? E a gente tem que tomar cuidado com esses ídolos modernos, né? Que são dinheiro, status, prazer, corpo, enfim, são ídolos que estão aí no nosso dia a dia. Agora a gente vai falar aqui sobre duas pessoas que mentiram para o Espírito Santo. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também, sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram.
Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Então, eles deixaram aqui os espíritos malignos, né, que é do diabo, tentar eles. E não ouviram a voz do Senhor. Mesmo estando, pelo que me parece aqui, né, não sabemos direito, né, porque não tem ao fundo, mesmo conhecendo, né, conhecendo ali os discípulos e conhecendo os discípulos, né, os discípulos pregavam também, né, a palavra do Senhor. Mesmo assim, se deixou a levar aí pelos espíritos malignos. Eu acho que está acabando, tá, irmãos? Faltam só 2. Aqui a gente vai ver. Eu nunca tinha visto esse versículo. É esse aqui, que eu nunca tinha visto. Eu estava falando pro pastor ontem, meu Deus, eu gritei assim, meu Deus, como assim? Eu nunca tinha visto isso. Aqui é segundo Timóteo, né? Paulo aqui escrevendo, e ele falou assim, ó, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Lendo assim, não entendi nada, só vou, né? Só vou lendo lá os versículos, passa reto. Mas pegando o contexto em si, Demas foi um cooperador de Paulo. É como se fosse um amigo na fé mesmo, como os irmãos aqui, né? Era um irmão na fé. E ele conhecia a palavra. Conhecia, né? Conhecia Paulo, enfim, né? Enfim. Só que ele abandonou a fé por coisas que estavam falando mais alto naquele século. Naquele século, provavelmente, não sei, tá? Mas eu vou chutar aqui. Pode ser aqueles deuses da Grécia, né? Pode ser, enfim. Pode ser, né? Mas ele trocou a vida com o Senhor, com Jesus, pelas coisas do mundo. E esse é um típica situação que acontece com as pessoas aí que a gente conhece. Troca coisas mínimas, né? Troca a presença do Senhor por coisas mínimas. Muito, muito louco ver isso. Então, a gente lembrar, né, das palavras do Senhor, né, lembrar aqui o que o pastor fala, né, o que os obreiros falam aqui, tentar meditar realmente na palavra do Senhor para que a gente não venha acontecer isso com a gente. E que realmente, como Paulo, se eu não me engano, falou, que a gente esteja todos os dias presente na casa do Senhor. Foi ele, né, que falou, que é o desejo dele, né? E não é presente fisicamente, não, irmãos. É presente na presença de Cristo. Que a gente venha realmente pregar o evangelho e quando a gente tiver que ir desse mundo, falar, nossa, tá, preguei mesmo. Levei almas para o Senhor, tive uma vida de integridade com Ele. E por último, mas não menos importante, a gente vai falar sobre Judas, né? Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: O que me darão se eu entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Entregá-lo é entregar Jesus, né? Todo mundo conhece e tal. E aí a gente fala, né? Nossa, Judas, ele traiu o Senhor por tão pouco, né? Mas a gente troca o Senhor pelo Instagram, que é menos ainda, né? Mas a gente troca o Senhor por um shopping. Mas a gente troca o Senhor por tarefas de casa. A gente troca o Senhor pelo trabalho, a gente troca o Senhor por uma reunião, pelo cansaço, por uma dor de cabeça. A gente não... Ó,
A gente julga Judas aqui, hein? Mas olha o que a gente faz com o Senhor, né? Essa foi o videozinho, né, de 15 minutos, 15 segundos que eu vi no Instagram, né, e me tocou. E me tocou justamente nesse dia que eu não tinha ido na igreja, porque eu tinha um mísero trabalho para fazer, que nem precisava. Depois que eu soube que nem precisava, né? Meu Deus. Então, irmãos, que a gente venha fazer como a palavra diz, né, em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E também, conforme Deuteronômio 30:19 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Que a gente realmente venha escolher a melhor parte, né? Que é estar com Jesus, que é estar buscando Ele, né? Para que esse mundo não venha nos corromper. E eu lanço aí um desafio para os irmãos realmente para tentar diminuir as redes sociais aí, né? Tentar buscar melhor e com mais qualidade o Senhor, né? E realmente é difícil, irmãos, mas tem que fazer. Que nem o inglês é difícil e quem quer consegue falar inglês. Quem quer consegue falar até japonês, né? Ai, é isso. Então, irmãos, essa foi a palavra. Espero que a gente possa sair daqui também ministrando essa palavra para outras pessoas. Amém?